Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Quero que você acompanhe a leitura que farei desse texto, a partir do verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque, se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, mais uma vez nós aqui na Tua casa nos encontramos, na certeza de que o Senhor se faz presente entre nós, para receber a nossa adoração, para nos perdoar os pecados, mas também para nos edificar com a Tua palavra. Fale a nós nesta manhã, nos direcione, nos alimente, nos instrua, para que saiamos daqui mais fortes, mais animados e edificados pelo Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Talvez uma das atitudes ou comportamentos mais comuns do ser humano, comportamento equivocado, seja a dissimulação. Dissimular é você estar diante de uma situação, pensando algo diferente, pensando algo que contradiz com a maneira com que você se comporta naquela determinada situação. Por exemplo, de repente, você vai numa loja e o vendedor vem atender você todo sorridente, com uma disposição, com uma alegria, com entusiasmo, sendo que, na verdade, ele está com um monte de problemas em casa, com a sua alma dilacerada, machucada, mas ele precisa dissimular naquele momento. Afinal de contas, o emprego dele está em jogo. Nós podemos dissimular quando alguém pergunta se está tudo bem e não está nada bem, mas a gente diz que está tudo bem e dá um sorrisinho para a pessoa. Somos capazes até de educar os nossos filhos a serem dissimulados. Quando nós falamos para eles: você foi mal educado naquela situação. Mamãe, mas eu não queria brincar com aquele coleguinha, mas você tem que brincar. Não tem. Você tem que ser, porque é o filho do chefe. Então, a dissimulação é alguma coisa que permeia a sociedade, permeia os nossos relacionamentos. Ela é difícil de ser identificada. Você não sabe se a pessoa está realmente querendo ser simpática com você ou se ela está dissimulando por algum interesse, não é? Agora, imagina a possibilidade de dissimularmos em relação a Deus, termos um comportamento dissimulado para com Deus. Por exemplo, cantando um hino ou um cântico, ou fazendo uma oração, alguém orando e a gente ouvindo, enquanto aquela pessoa está orando, falando com Deus e a gente ali para concordar, a nossa mente divaga para outro caminho, mas aí no final a gente diz amém, como se a gente tivesse concordado com o que aquela pessoa orou.
diante de Deus, estamos sendo dissimulados. Corremos o risco de sermos dissimulados em vários relacionamentos. Agora, imagina uma religião, e ontem nós tivemos a oportunidade, na reunião dos jovens e adolescentes, de trazer uma pessoa para falar sobre o islamismo, e acho que uma das coisas que destacou na fala dele foi que existe uma prática, uma lei no islamismo que estimula a dissimulação, chama taquia. Taquia, em árabe, significa a prudência, o medo e a cautela. Taquia é uma prática no islamismo, onde o indivíduo que segue essa religião, segue essa crença, ele pode dissimular diante de uma perseguição. Ele pode mentir a respeito da fé dele. Isso é aceito por Alá. Isso é aceito por Alá. Então, quando um muçulmano ele está diante de uma situação que vai trazer ameaças para ele, ele pode até dizer que não é um islâmico. Agora vocês começam a entender muita coisa, não é verdade? Então ele pode entrar num país dizendo, não, está tudo tranquilo, eu estou aqui só para trabalhar, para trazer minha família, não tem nada de religião, não, eu quero conviver com vocês em harmonia. De acordo com os preceitos islâmicos, não tem como você saber se aquele indivíduo está falando a verdade ou dissimulando. E se ele estiver dissimulando pela propagação do islamismo, ou para impedir uma perseguição, essa dissimulação, ela é justificável diante de Alá. Imagina isso, gente. Mas o texto que nós estamos tratando nessa manhã, ele deixa muito claro que os crentes não foram chamados para serem dissimulados, e muito pelo contrário. Nós devemos ser repreendidos diante desse tal comportamento. Nós, quando observamos o contexto aqui, o apóstolo Paulo provavelmente escreveu essa epístola ali entre o concílio de Jerusalém e a sua segunda viagem missionária. Alguns comentaristas vão dizer que ele escreveu antes do concílio de Jerusalém, outros vão dizer que ele escreveu depois do concílio de Jerusalém, mas é certo que estava ali próximo ao concílio de Jerusalém, que tratou da questão da circuncisão. Um dos temas do concílio de Jerusalém é, depois de convertido, o indivíduo deve circuncidar ou não? O questionamento era esse, está lá em Atos 15:1. Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Atos 15:1. Esse era o questionamento. Mas aí Pedro, o apóstolo Pedro, responde, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Pedro, o apóstolo, ele responde, olha, não precisa de circuncidar ninguém depois de convertido, uma vez que o indivíduo crê no Senhor Jesus, pela graça, ele, tanto o judeu quanto o gentil, ambos são salvos, não precisa de mais nada. O problema central daquela igreja na Galácia é que eles estavam construindo um outro evangelho. E como é que a gente constrói um outro evangelho? Para construir um outro evangelho, você não precisa negar o primeiro. Você pode pegar o primeiro e sempre acrescentar algo mais ao primeiro. Por exemplo, toda seita, como é uma das características das seitas, não é que elas negam o ensinamento de Jesus, algumas delas. Por isso que tem seita que às vezes confunde a gente, porque nos dá a ideia de que tudo que ele acredita, a gente acredita também. O problema da seita é quando ela coloca alguma coisa a mais que para ela é tão importante quanto a salvação em Cristo Jesus. Esse é o problema da seita. É um escrito, é um ensinamento que vai além do evangelho. E o que nós temos aqui é que o apóstolo Paulo está preocupado com aquela igreja porque ela está construindo, ela está agregando ensinamentos que não são princípios para o cristianismo. E o apóstolo Paulo, no versículo 8 do capítulo 1, ele chega a dizer, ainda que um anjo, não é demônio não, ainda que um anjo desça do céu e pregue para vocês um outro evangelho, que esse anjo seja amaldiçoado entre vocês. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que o evangelho que ele anuncia é o evangelho segundo a revelação de Jesus Cristo. Versículo 12 do capítulo 1. Pedro e Barnabé, eles também eram a favor da mesma teologia de Paulo, eles comungavam com Paulo, só Jesus salva. Nós cremos nisso, é um dos pontos da nossa confissão, só Jesus é o Salvador.
Mas o que nós temos aqui nesse texto é uma atitude dissimulada de um dos homens mais importantes da história da igreja, apóstolo Pedro. Irmãos, apóstolo Pedro, o que conviveu com Jesus Cristo por 3 anos, ele é repreendido por Paulo, e foi isso que me chamou a atenção do texto num primeiro momento, e me despertou para a gente pensar um pouquinho nessa manhã sobre o risco da dissimulação da fé. Evite a dissimulação da fé. Esse é o tema que eu quero propor. E de que forma nós vamos evitar a dissimulação da fé? Essa dissimulação cristã, ela pode ser estancada, primeiro, quando nós admoestamos uns aos outros. Igreja é lugar de admoestação e todos estão sujeitos a serem exortados. Nós não podemos ter a pele muito fina, nós não podemos ficar muito preocupados em exortar uns aos outros, principalmente quando o assunto a ser tratado são os valores da nossa fé, as verdades bíblicas. Quando a verdade bíblica estiver sendo ameaçada pela boca de alguém, que seja um dos pastores, que seja um dos presbíteros, diáconos ou qualquer pessoa da igreja, essa pessoa precisa ser repreendida. E o que nós percebemos no texto é que quem está sendo repreendido aqui é nada mais que ninguém que o apóstolo Pedro, o homem que Jesus chamou para ser um dos seus companheiros por 3 anos, o homem que negou Jesus e foi tratado por Jesus, passou por um quebrantamento, um homem que viu Jesus Cristo transformando a vida de milhares de pessoas, um homem que viu Jesus Cristo manifestando poder miraculoso, um homem que depois que Jesus Cristo o trata, Jesus fala: pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho. O homem que disse que viveria para Cristo independente das circunstâncias, o homem que, depois que Jesus é assunto aos céus, ele prega e quase 3.000 pessoas convertem. Esse aqui é o homem que estava do lado de Jesus, era um dos 3 amigos mais íntimos de Jesus, era o homem para quem Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É sem dúvida nenhuma um dos homens, ou talvez o homem mais importante na história da igreja cristã. E Paulo? Paulo também era apóstolo, como Pedro, mas um nascido fora do tempo. Paulo veio depois, veio para ser apóstolo dos gentios. E aí, meus amados, o que nós temos aqui é o apóstolo Paulo repreendendo o apóstolo Pedro. Da onde Paulo tira força e disposição e coragem para repreender um homem, o maior líder da igreja cristã nos seus primeiros anos? Mas o apóstolo Paulo deixa claro que não existe autoridade eclesiástica imune à repreensão quando quebra os princípios elementares da fé. Nenhuma autoridade está isenta de repreensão quando ela quebra os princípios da fé. Isso também precisa ser uma realidade no nosso meio. E por que Pedro foi repreendido? Porque ele comia com os gentios? Não é porque ele estava comendo com gentios. E aqui nós precisamos entender o contexto. Em toda a estrutura teológica do povo judeu daquela época, se você comesse com gentios, quem era o gentio? Era o que não era judeu. Você poderia se contaminar. Então, os judeus não podiam participar de refeições com os gentios. E essa era a crise que estava acontecendo naquele momento, porque Jesus deixa claro que o evangelho não é só para judeu, mas para todas as pessoas, para o mundo inteiro. E aí Pedro entendeu isso claramente, por isso que Pedro está comendo com gentios, ele está comungando, ele está tendo comunhão. Isso significa que Pedro superou o problema que ele tinha lá atrás, porque Pedro estava tendo resistência para pregar o evangelho para os gentios. Mas Deus aparece para ele, Deus manifesta um lençol, vocês se lembram do lençol com vários animais, e Deus diz para Pedro: Pedro, come. Pedro falou: não vou comer, eu não posso, eu sou judeu. Mas Deus disse: come, Pedro. Não vou comer. Pedro, come. Porque com Pedro, Jesus sempre tem que falar 3 vezes, né? Às vezes com a gente até mais de 3, né, gente? Mas Jesus fala: Pedro, coma. Tá bom, vou comer. E aí ele come os bichinhos. A ideia do lençol era Pedro entender que o que Deus torna puro, e o texto fala sobre isso, o que Deus torna puro, o homem não pode julgar como impuro. Ali Pedro é tratado por Jesus Cristo para entender que o evangelho é para todos os povos. Por isso Pedro está aqui com os irmãos da Galácia, participando de um banquete, feliz da vida,
entendendo claramente, não, os gentios também são irmãos de fé, eles também fazem parte do povo de Deus, da nova aliança, que maravilha! Maravilha até aqui. Porque aí começam a se aproximar aqueles que foram enviados da parte de Tiago, e esse aí da parte de Tiago tem várias interpretações a respeito disso. Alguns vão dizer que essas pessoas mentiram falando que foram enviados da parte de Tiago. Outros comentaristas vão falar que Tiago enviou, mas não para esse propósito. Mas estão chegando os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram exatamente as pessoas que Paulo está combatendo no livro. Porque eles falavam que para que você alcançasse a salvação, você tinha que crer em Jesus, tudo certo, concordam com a gente, mas além de crer em Jesus, era necessário circuncidar. E aí o apóstolo Paulo diz, não tem necessidade de circuncidar, porque se você acrescenta algum cumprimento da lei, além daquilo que o Evangelho nos fala que precisamos crer para a salvação, que é crer em Jesus, você está neutralizando o poder do Evangelho. Você está dizendo que o Evangelho não é suficiente, a morte de Cristo não é suficiente para salvar. E aí, meus irmãos, quando esses judaizantes se aproximavam, Pedro tem um comportamento inesperado. Pedro está ali na festa, participando com os irmãos gentios, aquela alegria, aquela maravilha, e de repente Pedro percebe que os judaizantes se aproximam, ele começa a afastar do grupo. E ele vai afastando, e ele se junta com outro grupo. E meus irmãos, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem você é. Ou diga-me com quem tu andas, que eu direi se eu vou, né? Eu ouvi uma dessa aqui boa. O grupo que você está, é por isso que Salmo versículo 1 vai dizer, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores. Esse movimento de Pedro, esse movimento simples de sair desse grupo aqui e ir para aquele outro grupo, revela um coração dissimulado, revela um coração que está tentando agradar dois lados, como se fosse político. Sabe aquele político que quer agradar todo mundo para ver se consegue alguns votos para se eleger para um determinado cargo? Ele sorri para o inimigo, para poder abraçar o inimigo e ver se consegue a amizade ou o apoio daquela pessoa. E é impressionante como isso acontece, né? No segundo turno. Você percebe isso muito nas eleições do primeiro para o segundo turno, né? Quando vai lá para os debates na TV no primeiro turno, eles se definham. Aí no debate do segundo turno, aquele que definhou o primeiro agora está apoiando. E você, como é que isso funciona? E assim é o comportamento de Pedro. Pedro está aqui com os gentios dizendo, não, é isso mesmo, é só Jesus. Quando chegam os judaizantes, Pedro vai lá, né, fazer uma política, tentar conversar com eles também, ver se eles se acalmam e tal. Quando Paulo observa essa atitude de Pedro, Paulo deixa muito claro que Pedro está sendo dissimulado. Imagina, irmãos, para o apóstolo Paulo chamar o apóstolo Pedro de dissimulado. Pequenas atitudes podem significar crenças profundas. E aí, é por isso que o apóstolo Paulo não dá trégua para Pedro aqui, não. Porque Pedro é uma atitude simples, sair de um grupo e ir para o outro, mas revela verdades profundas do coração. Dá a impressão de que Pedro não sabe no que ele crê. Não sabe qual é a base da fé dele. E aí, meus queridos, o texto vai dizer que o apóstolo Pedro é repreendido por Paulo face a face. Porque se você, como crente, não quer ser dissimulado, aprenda a falar face a face. Face a face. Nós não podemos ser como as pessoas aí fora, bem lá fora, que quando estão chateadas, em vez de tratar o problema face a face, espalha para outros. Os crentes são estimulados e ensinados a tratar o problema face a face. Se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Resolva o seu problema com ele. Qualquer coisa, fora isso, é dissimulação. É dissimulação. E o texto diz quais foram os passos de Paulo. Primeiro, ele repreendeu face a face. Depois, o texto diz que ele repreendeu de maneira pública. Porque quando alguém comete um pecado público, isso precisa ser tratado publicamente. E segundo, foi de maneira abrangente. Ele não tratou só com Pedro, mas ele também falou de Barnabé,
que seguiu Pedro, e não só Barnabé, mas todos os judeus, os líderes daquela época, que estavam ali, os judeus, não só os líderes, mas os judeus que viram esse comportamento de Pedro, seguiram Pedro nesse comportamento dele. Por isso, meus irmãos, aprendam a tratar face a face. E quando você ouvir uma distorção pública, trate a distorção publicamente. E quando você ver que essa distorção teve uma abrangência, faça com que também isso seja tratado na mesma proporção. É assim que a Bíblia coloca, e é assim que o apóstolo Paulo está tratando um dos maiores líderes da igreja, o Pedro, tu és pedra. E aí eu me lembro de um exemplo de um pastor, um grande amigo meu, grande amigo, colega de ministério. Aqui a gente não cita nome assim de pastor amigo, né, que faz aniversário, ou que tem uma ilustração para falar do indivíduo, entendeu? Mas um grande amigo meu aí, que a gente já trabalhava junto em outra igreja, há um tempo atrás, e chamamos, só vou falar desse exemplo hoje, grande amigo, porque ontem Deus aprove ao Senhor chamar o reverendo Dr. Russell Shedd para junto dele, e era o Dr. Russell Shedd. Eu estava começando meu ministério, igreja lotada, né? Um grande amigo meu chamou o Dr. Russell Shedd para dar uma palestra na igreja, e uma palestra sensacional. E o Dr. Russell Shedd foi fazer uma brincadeira. Falou, não, porque a igreja presbiteriana, se fosse lá na época dos apóstolos, essa seria a igreja de Roma, porque os presbiterianos gostam de estudar teologia e tal. E os pentecostais, seria a igreja de Corinto, porque gosta de ficar orando lá em línguas, e os coríntios eram bem assim e tal. Uma brincadeira. E tá bom, todo mundo riu, entendeu? Terminou a brincadeira, teve um tempo no congresso, a gente foi lanchar, e na volta, esse pastor amigo meu tomou a palavra, falou, Dr. Russell Shedd, eu admiro o senhor, eu amo o senhor, mas eu discordo do senhor, publicamente. Porque o senhor falar que a gente parece com a igreja de Roma, até que pode ter algumas similaridades, mas os pentecostais serem semelhantes à igreja de Corinto, eu não posso concordar, porque a igreja de Corinto era uma igreja imoral, promíscua, profana, que tinham pecados lá dentro que os nossos irmãos pentecostais não cometem. Que coragem! Eu falei, caraca! Eu não falei caraca porque não tinha essa palavra no meu vocabulário ainda. Falei, uai, sou! O mais bonito foi ouvir o Dr. Russell Shedd falando, o irmão tem razão. Essa brincadeira não entrou bem. Quero pedir perdão a todos os irmãos pentecostais que estão aqui. Irmãos, é essa leveza que precisa ter quando a gente vai tratar das questões bíblicas. Mas a repreensão precisa acontecer. Imagina, uma simples brincadeira do Dr. Shedd. Mas eu sei lá quantos pastores tinham naquele congresso, mas imagina se esses pastores gostam da piada e começam a espalhar, né, nos púlpitos, porque é o presbiteriano. Tá. Isso poderia atingir uma dimensão além daquela. E é por isso que Paulo repreende Pedro aqui, publicamente, para aquela conversa acabar ali. Mas era difícil. Naquele momento, certamente, para o apóstolo Paulo ter essa atitude. Mas também era difícil para Pedro. Nós precisamos entender essa confusão no coração de Pedro, irmãos, porque o Antigo Testamento, ele é claro, lá em Levíticos, capítulo 11, que a pessoa não podia comer com gentios, está lá, não podia se alimentar com eles. Daniel, capítulo 1, versículo 8, vai dizer, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Um judeu não comia com uma pessoa de outra nacionalidade, na mesma mesa, não comungava. Olha só outro exemplo interessante, quando Jesus pede água para a mulher samaritana, o que a mulher samaritana responde? Mas tu, sendo judeu, me pede água para beber? Ou seja, ela fica impressionada, porque um judeu está pedindo água. E o judeu daquela época não pegaria nada das mãos de um samaritano. Então, meus queridos, nós precisamos olhar para esse primeiro ponto. Se nós queremos viver uma vida sem dissimulação na nossa fé, é necessário repreendermos uns aos outros em amor, quando ouvimos alguma distorção teológica, quando ouvimos alguma coisa que não condiz com a palavra. E olha, vivemos
numa sociedade que nos estimula para a dissimulação. Até porque fala-se muito nos nossos dias hoje, prega-se muitos princípios que vão contra aquele que nós cremos. Não seja um dissimulado diante disso. Não absorva, não faça de conta que você também acredita no que todo mundo está falando e que contraria a palavra de Deus. Seja autêntico, seja verdadeiro, seja doce, mas diga aquilo que você pensa, aquilo que está enraizado nas Sagradas Escrituras. Nós corremos o risco de nos amoldarmos convenientemente aos valores do grupo para evitarmos constrangimento, desconforto e confronto. Qualquer ensino ou comportamento da igreja, independente de quem, que contraria o Evangelho, precisa ser repreendido. E não fique preocupado. Se você ouvir qualquer coisa dos pastores da igreja aqui num sermão, que você não consegue encontrar o fundamento bíblico para aquilo, ou que é incoerente à palavra, pode chegar e falar. Chegue e fala. Mas para você chegar e falar, você precisa do segundo ponto. A dissimulação cristã, ela é estancada com o ensino doutrinário. Você precisa conhecer. Você precisa aprender a respeito da lei de Deus e dos princípios estabelecidos. E Paulo aqui vai tratar de um dos princípios mais importantes da igreja. O que Pedro está fazendo é afrontando um dos elementos mais importantes da fé, a salvação em Cristo Jesus, a justificação. Por isso que Paulo dá uma guinada agora no texto dos argumentos históricos para o argumento teológico. E ele diz no versículo 15, nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, quando ele usa essa expressão, ele expõe o sentimento de superioridade que muitos cristãos judeus tinham, porque eles achavam que o Messias era apenas deles, que Jesus era só para os corações deles, né? E que o Evangelho precisava misturar com os ritos da lei. Então eles tinham um Evangelho completo, que ia além de Cristo. Paulo está dizendo, judeus por natureza, vocês acham que não são pecadores dentre os gentios? O versículo 16, e esse talvez seja um dos principais versículos do texto, o apóstolo vai dizer, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, esse é um dos pontos que nos diferencia de todas as religiões do mundo. Todas as religiões do mundo vão ensinar que o homem consegue a salvação por meio das boas obras. Basta você ser uma pessoa que tem um comportamento adequado, uma pessoa que evita os vícios, uma pessoa que evita as coisas erradas, que isso vai provocar em Deus um senso de desejo de ter você. Seja um bom menino e Deus te salva. Se comporte. E você então será merecedor da vida eterna, ou merecedor de presentes na eternidade. O que nós aprendemos com Jesus Cristo é que isso não é verdade. Ninguém é salvo pelas obras. Ninguém é salvo por cumprir a lei. Por isso, aqueles judaizantes não podiam dizer que tinha que ser Jesus, Cristo, mais a circuncisão. Não, é só Jesus. E aí nós temos então a teologia da justificação. Por obras da lei, quando Paulo usa a expressão por obras da lei, isso significa que alguns achavam que era possível chegar até Deus por meio de um padrão legal, por meio dos méritos. Eu consigo chegar até Deus porque eu sou uma pessoa irrepreensível. Mas aí, meus amados, nós precisamos entender a expressão do texto. O homem não é justificado. Justificado aqui é uma palavra que no grego significa dikaiô. O que é um dikaiô, um justificado? É um tido por justo, aprovado aos olhos de Deus. Nós não seremos aprovados aos olhos de Deus por aquilo que fazemos. Nós seremos aprovados aos olhos de Deus por aquilo que Cristo fez. E aí existem duas partículas, duas preposições nesse versículo que nós precisamos destacar. A primeira delas é quando Paulo diz, o homem não é justificado por. Essa partícula por, ek, no grego, ela significa a partir de. O homem não é justificado a partir das obras. Ou seja, não adianta você fazer das obras a base, o alicerce para você chegar até Deus. Essa estrutura não funciona, ela não tem consistência. A partir das obras, ninguém chega a Deus.
Não pense que o que você acumulou de boas ações ao longo da sua vida vai te levar até Deus, porque não leva. O seu problema é pecado, o seu problema é morte, e para resolver ele, só alguém que tem condições de morrer no seu lugar. Por isso, o versículo 16 diz que não é por obras ou a partir das obras da lei, e sim mediante. E aí é outra preposição, dia, em grego, que significa através de um canal. Tem um canal que leva você para Deus, tem um canal que leva você para a salvação. Esse canal é chamado de fé. A fé é o canal que leva você. Por isso que, sim, nós somos justificados mediante a fé, ou através da fé. A justificação não procede das obras. Mas a justificação também não procede da fé em si mesmo. Você pode perguntar a um monte de gente aí, você tem fé? Não, eu tenho fé. Tem fé. Mas fé no quê? Muita gente tem fé na fé. Fé na fé. E aí o que é fé na fé? Pensamento positivo. Pensamento positivo. Não, eu acredito. É pensamento positivo. Vocês já viram isso? Não. Eu creio. Não, aí tem a turma crente, porque essa é a turma não crente. A turma crente é o quê? Eu decreto, eu determino, Deus vai, faz, Deus faz. Como se a força de vontade fosse o elemento que movesse Deus. Gente, isso é só vontade. Não é fé isso. Não adianta você se espremer todo, não vai mudar nada. Não vai mudar, não vai. Se contorcer não resolve. Fé é muito pelo contrário. Fé é você ter um coração relaxado, descansado no cuidado e no sustento de Deus. Olha que diferença. Fé é você confiar. E quando eu confio, eu não fico todo eufórico e com vontade. Não, eu descanso. A justificação pela fé vai nos mostrar que essa fé é a mão que aceita o presente. Qual é o presente? A salvação. A fé é a mão que aceita esse presente, mas a própria fé é um presente. Porque até a fé que nós temos, ela não é nossa. Por isso que não adianta você criá-la mentalmente. Ela é dom de Deus. Deus te dá o presente, que é a salvação, mas você precisa crer nele. Aí você precisa ter fé, por isso que Ele te dá a fé também. Deus te dá tudo. Ele te dá a fé para crer no presente que Ele vai dar. Porque se Ele não der a fé para você crer no presente que Ele vai dar, você não vai adquirir o presente. Por isso que precisamos da fé como um canal. É mediante a fé. Hendrickson, comentarista, vai definir para nós e nos ajudar a entender a justificação. É um ato gracioso de Deus pelo qual, tão somente com base na obra mediadora que Cristo consumou, Deus declara o pecador justo, e este aceita tal benefício com um coração crente. Só pela fé em Cristo Jesus é que nós somos salvos. Não tem nada que podemos fazer. Por isso, no versículo 16, Paulo repete por 3 vezes que a salvação é em Cristo, em Cristo, em Cristo. E como se não bastasse, no versículo 17 ele repete, é em Cristo. Em Cristo. Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é o centro da nossa existência. Cristo é o centro dessa igreja. E nós não podemos agregar nada mais além de Cristo. Essa igreja precisa abrir as suas portas todos os domingos para adorar a Cristo. Essa igreja precisa ter trabalhos e ministérios para adorar a Cristo. E quando nós olhamos os diversos departamentos e ministérios que a nossa igreja tem, todos eles precisam funcionar centrados em Cristo, porque se não centra em Cristo, isso se torna uma dissimulação. Quando o reino de Deus não propaga a glória de Cristo, ele está vivendo uma dissimulação. Mas a igreja da Gávea só vai proclamar a glória de Cristo e só vai ter Cristo como centro quando cada membro tiver Cristo como centro na sua vida. E para cada membro ter Cristo como centro na sua vida, precisa conhecer os princípios de Cristo. Por isso que o segundo elemento para nós não cairmos na dissimulação da nossa fé é entendermos os princípios da fé, os princípios
que estão expostos na palavra. Mas aí o versículo 17 diz: mas se, procurando ser justificado em Cristo, fomos nós também achados pecadores? Essa pergunta, Paulo quer dizer o seguinte: mas se, procurando ser justificado, procurando também pode ser traduzido por buscando. Opa! Buscando ser justificado? Quem busca ser justificado? Aquele que acha que pode buscar através do seu esforço a justificação. E Paulo está dizendo: se eu busco a salvação com o meu próprio esforço, eu também então sou encontrado, ou eu sou percebido como um pecador como esses outros. Por quê? Porque Pedro, Paulo e Barnabé já tinham comido com gentios, e se eles buscam a salvação por meio das obras, eles não poderiam ter comido com gentios. Entenderam? O apóstolo Paulo usa o argumento contra eles. Se nós não podemos quebrar a lei para sermos salvos, então nós já quebramos, então somos pecadores como os gentios, porque já comemos com eles. Mas aí, irmãos, o apóstolo Paulo usa um argumento mais pesado ainda. Ele diz: dar-se-á o caso, será que até Cristo foi ministro do pecado? Irmãos, olha que argumentação forte. Cristo foi ministro do pecado. Por quê? Se os judaizantes estão certos de que para ser salvo precisa do evangelho mais alguma coisa, Cristo estava errado. Ou você está com Cristo, ou você está com as seitas e com essas heresias que surgem. Não tem como você estar com duas coisas. Por isso, toda igreja, qualquer igreja, que prega Cristo e diz que tem que ter mais alguma coisa além dele, você tem que dizer, como o apóstolo Paulo, anátema. A igreja séria, a igreja bíblica, ela precisa estar centrada só em Cristo e nada mais. Este é o evangelho. Isto é a Bíblia. Então, qualquer líder religioso que você for conversar e perguntar para ele: mas a sua igreja, para ser membro dela, precisa do quê? Não, você precisa crer em Cristo. Só? Não. Só não. Você tem que fazer mais isso. Não entra nessa igreja. Essa igreja está pregando alguma coisa que vai além do evangelho. E o que vai além do... Guardem esse versículo 17. O que vai além do evangelho, ou essa igreja está certa, ou Cristo está certo. Se os judaizantes estavam certos, Cristo estava errado, pois Jesus ensinou que a comida não contamina o homem. Jesus veio para salvar o mundo, porque Deus amou o mundo. Então, a busca de Deus pelo homem não se restringe a uma nação, mas se estende a todos os povos. Por isso, o apóstolo Paulo, logo que ele usa esse argumento tão forte, dar-se-á então que Cristo é ministro do pecado? Ele já responde: certo que não. O certo que não é a negativa mais forte no grego. Claro que Jesus não é ministro do pecado. Quem está certo? Jesus ou os judaizantes? Jesus está certo. Então os judaizantes estão errados. Então o que Pedro fez foi uma coisa horrível, porque se ele está comendo com gentil e abraçando esses novos irmãos da fé, ele não pode se compactuar com gente que está dizendo que para ser salvo precisa de Jesus e mais alguma coisa. Meus irmãos, as suas obras não te levam à salvação, mas a sua salvação precisa te levar às boas obras. Não é que nós agora não vamos fazer nada de bom, pelo contrário, nós vamos fazer sim, e podemos começar logo depois do culto, comprando o ingresso do .com e ajudando a Abre. Nós podemos e temos que fazer. Fiquei muito feliz, reverendo Leonardo e reverendo Duzi, que eu, conversando com o pessoal do Núcleo Esperança, que nós ajudamos, o conselho votou uma verba, e a junta diaconal também contribuiu com o líder, eles disseram que foi a maior oferta que eles receberam na história da Igreja da Gávea, que trabalha com a recuperação de crianças, ajuda famílias com crianças com câncer. Nós temos que ajudar sim, nós temos que fazer boas obras sim, mas não porque isso nos leva para Deus, porque nós já estamos em Deus, em Cristo Jesus. E por estar em Deus, em Cristo Jesus, é que a gente vai fazer muita coisa boa nesse mundo, amém, irmãos? É isso mesmo. Nenhum aspecto da fé cristã pode alimentar o orgulho. Nada em nós pode nos fazer achar que somos melhores que os outros. A fé é um presente que nos leva ao grande presente da justificação. Quando Deus torna o pecador justo. Você é justo não porque você faz coisa boa, não porque você é uma pessoa reconhecida no seu condomínio como uma pessoa educada, legal. Você é justo porque Jesus Cristo pegou o seu pecado, levou sobre ele, te transformou e te fez mais alvo que a neve. É por isso que você é justo, pela obra de Cristo e somente por ela.
Terceiro e último lugar, a dissimulação cristã é estancada por meio da adoração sincera. Então nós estancamos a dissimulação quando exortamos e somos exortados, nós estancamos a dissimulação quando nós temos conhecimento doutrinário e nós estancamos a dissimulação quando nós adoramos com sinceridade. O versículo 18, Paulo vai dizer: porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, a salvação meritória, a mim mesmo eu me constituo transgressor. O raciocínio de Paulo é o seguinte: se Jesus Cristo veio e me apresentou o evangelho da graça, e eu recebi esse evangelho e essa mensagem de salvação gratuitamente, fui impactado por esse evangelho, agora eu vou começar a viver baseado nas obras novamente, então eu tenho que destruir aquilo que foi construído por Jesus. E se eu fizer isso, destruir o que Cristo construiu em mim, que é o evangelho da graça, do perdão, salvador, sem pagar nada por isso, se eu destruir isso, eu estou sendo transgressor. É como se eu voltasse para o mundo. O apóstolo Paulo diz: eu não posso fazer isso. E aí o versículo 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Quando Paulo diz que ele morreu para a lei, o que ele quer nos comunicar é: a lei não é capaz de produzir salvação. Paulo se esforçou muito, gente. Paulo foi um dos homens mais sérios no cumprimento da lei, e ele viu que a lei não tinha força para salvá-lo. Só Jesus pode salvar. Por isso, a lei revelou que Paulo era incapaz de receber a salvação por ela, e, como tal, ele era um pecador incapacitado. E Jesus Cristo está pronto para salvar todos aqueles que se reconhecem como pecadores incapacitados, que não têm condições de adquirir a salvação pela própria força ou pelos próprios méritos. Quando eu reconheço que sou um pecador incapacitado, e Jesus então vem com poder na minha direção, e eu me encontro com Ele, e eu sou salvo por Ele, e eu sei então o que significa justificação, Ele me tornou justo pela sua morte e ressurreição, agora então eu passo a ter uma adoração sincera. Adoração sincera resulta de uma vida para a glória de Deus. Por isso o apóstolo diz no versículo 19, a fim de viver para Deus. Eu e você, se queremos uma vida sem dissimulação, precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. O nosso casamento, a relação marido e mulher, precisa ser para a glória de Deus. Você precisa tratar o seu marido de acordo com os princípios de Deus. Você precisa tratar a sua esposa de acordo com os princípios de Deus. A relação de pais com os filhos, a relação no trabalho. Nós precisamos pagar o preço de sermos honestos, verdadeiros no nosso trabalho. Porque viver para Cristo é tornar todas as atividades da minha vida um culto a Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Eu fui comprado por Cristo para viver para Ele. Adoração sincera resulta da ciência de que Cristo nos representa em sua morte e ressurreição. Por isso Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, ou seja, eu preciso olhar sempre para a cruz. Uma vida de verdadeira adoração, sem dissimulação, ela está focada na cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo revela o quanto Ele nos amou. Nós não podemos perder a cruz de perspectiva. A adoração sincera acontece quando temos noção da presença de Cristo em nós. Paulo diz no versículo 20, na parte A, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. As pessoas precisam nos confundir com Cristo. Mais uma vez quero usar o exemplo do pastor Shed. Eu sei que muitos sabem já dessa situação que ele vivenciou. Pastor Shed, perguntaram para a filha dele, qual pecado que o pai tinha? Que pecado era mais atenuante na vida do pai, mais exposto na vida do pai? A filha do Dr. Shed diz, eu só acredito que meu pai é pecador porque a Bíblia diz. Eu só acredito que o meu pai é pecador porque a Bíblia diz. Vários aqui tiveram a oportunidade de conviver com o Dr. Shed. Alguns, pastor Leonardo teve a oportunidade de conviver bastante com ele. É impressionante. Era um homem que transpirava Cristo, a fala era doce, era um homem aconchegante. Eu não sei, se eu não consigo enxergar, é claro que tem muitos cristãos espalhados nesse país com vida piedosa, mas era um líder para nós, que quem teve a oportunidade de conhecê-lo, conseguiu ver alguém que tentou caminhar o máximo possível perto de Cristo.
Só que não é só para o Shed isso. O que Paulo está dizendo nesse texto é que eu e você também precisamos ser confundidos com Cristo. Porque já não sou eu mais quem vive, não são os meus valores, as minhas vontades, os meus pensamentos. São os valores, as vontades e os pensamentos de Cristo em mim. Isso é verdadeira adoração. Adoração sincera é resultado da convicção que nós temos do amor de Deus. Paulo diz, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O amor de Deus. É esse amor que precisa alimentar os nossos corações, dioturnamente. É esse amor que precisa nos encharcar a cada dia, para que possamos ter uma vida de adoração sincera. Deus nos amou. Deus nos amou ao ponto de entregar seu único filho. Eu não sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo pelo que Ele fez. E o que Ele fez? Ele me entregou aquilo que Ele tinha de melhor, seu único filho, para pagar um preço na cruz por mim. Por isso eu o adoro, por isso eu o sirvo. Por isso eu não quero ter uma vida de duas caras. Eu não quero ter uma vida de ator. Eu quero ter uma vida verdadeira, eu quero ter uma vida coerente, eu quero ter uma vida sincera à luz da palavra de Deus. E Paulo deixa claro que qualquer tentativa de viver diferente, você estará anulando a graça de Deus. Versículo 21. Se a justiça é mediante o cumprimento da lei, então se nós podemos ser salvos pelas boas obras, Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão. Os verdadeiros adoradores estão com seus corações pulsando no compasso de Cristo. Os verdadeiros adoradores entendem que toda a glória é de Cristo. Os verdadeiros adoradores são impactados diariamente pelo grande amor de Cristo. Por isso não há espaço para dissimulação nas suas vidas. Eu quero concluir esse sermão. É verdade. Às vezes nós caímos no erro da dissimulação, para termos algum proveito na situação. Olhamos para o islamismo e ele tem a dissimulação como um preceito de sobrevivência. Mas na fé cristã, dissimulação é pecado. E o apóstolo Pedro está sendo repreendido por Paulo publicamente, de maneira abrangente, porque ele foi dissimulado. Igreja não é lugar de gente dissimulada. Igreja é lugar onde os irmãos falam uns aos outros face a face. Com amor, com ternura, mas também com sinceridade. É isso que o texto nos ensina nessa manhã, mas o texto nos ensina mais. Precisamos ser uma igreja sincera, verdadeira. E para que isso aconteça, precisamos conhecer os fundamentos bíblicos e praticá-los, para que dessa forma tenhamos uma adoração sincera e verdadeira que agrada ao nosso Deus e que Ele nos ajude nesse propósito. Amém? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse texto que nos apresenta um evangelho verdadeiro, um evangelho sincero, de um Deus sincero, que nos ama sinceramente e revela o seu grande amor através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos justificando de todo pecado, tomando sobre Ele toda a nossa transgressão, para que nós sejamos reconhecidos perante os Teus olhos como pessoas justas, pelos méritos de Cristo. Oh Deus, obrigado porque não precisamos praticar boas obras na expectativa de sermos salvos. Jesus já pagou a nossa conta. Mas aqueça os nossos corações para fazermos boas obras como resultado da salvação que temos em Cristo Jesus. Querido Deus, tira de nós, do nosso meio, toda dissimulação, toda hipocrisia. Nos ajude, Deus, a sermos sinceros, como Paulo está sendo com Pedro nesse texto. Falarmos face a face, sermos verdadeiros, coerentes, para que, Deus, a Tua igreja tenha saúde. Nos ajude, Deus, nos atente para os ensinos equivocados, que vão contra a Tua palavra. Nos dê ímpeto, força e disposição para discordar desses ensinamentos, para que sejamos uma igreja cada vez mais sedimentada na Tua palavra, na Tua verdade. Uma igreja coerente, uma igreja sincera, uma igreja verdadeira, que nasceu para Te glorificar e que Te glorifica, Deus, com todo o coração. Que sejamos um povo verdadeiramente adorador e sinceramente adorador. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém.